muito cognitiva, muito cerebral. Seria uma religião do pensamento. Bota pra mim de perto, o som tá muito baixo. Bota de perto ali da caixa. E a gente precisa aprender a valorizar isso, né? Porque durante a nossa caminhada cristã, muitas coisas tentam desviar a nossa mente. E a gente às vezes fica mais emocional do que mental. E a gente quer ir para a igreja para poder sentir as coisas e ter experiências emocionais, mas a Bíblia vai nos ensinar, por vários textos que nós não vamos citar agora, que o Evangelho, o cristianismo, ele é uma religião da cabeça, da mente. Mentes transformadas conseguem entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mentes não transformadas não conseguem, e aí são vítimas de engano, né? Ontem o pastor Hidalgo esteve aqui, o pastor Hidalgo Campos, que é pastor da Igreja Congregacional do Barreto, um homem brilhante, esteve aqui falando para os irmãos um pouquinho sobre a história da reforma, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Lutero. Tá bom? Então vamos lá, vamos bem devagar e vamos seguir nesse conceito aí da mudança de mente, que é importante. Se eu vou conseguir aqui. Acho que agora vai. Então, irmãos, a reforma protestante, que está na moda agora, porque a gente está nos 500 anos, então todo mundo fala de reforma. Até quem não sabe nada de reforma está falando de reforma também, que é um assunto que está bombando, né? Nós estamos aí num momento especial da... Obrigado, irmão. Obrigado. Tá, mas assim, se a gente fosse resumir reforma, o que a gente diria? Se alguém perguntasse para você assim, irmão, resume para mim a reforma protestante aí. Resume para mim. O que ela significa? Basicamente, a gente pode resumir com essas 3 frases que estão em azul ali. Basicamente é isso. A reforma protestante foi um movimento dentro da igreja cristã. Não foi um movimento de fora para dentro, foi um movimento de dentro para fora, foi um movimento dentro da comunidade cristã que você tinha na Idade Média, né? A Idade Média vai do século IV até o século XV, e a igreja cristã era uma só, que hoje a gente chama de igreja católica, mas era uma igreja só. Você só tinha uma igreja cristã no mundo. E dentro dessa igreja cristã começaram a existir muitos focos de insatisfação. Ela começou a entrar em ebulição, porque a sua liderança não conseguia mais sustentar o equilíbrio da sua membresia nem dos seus líderes. Estou tentando assim, resumir bem para os irmãos. E muitas pessoas... E essas pessoas, todas elas eram de dentro da igreja, os monges, os padres, muitos deles começaram a questionar a maneira como a igreja se comportava. E das muitas coisas que foram questionadas, nós podemos destacar esses três ensinamentos da reforma. O primeiro deles tem a ver com a Bíblia. Para a igreja cristã medieval, a Bíblia não era a autoridade máxima. A autoridade máxima da igreja era a própria igreja. Os padres, os bispos, os cardeais, o Papa, eles eram autoridade igual ou superior à própria Escritura. Outra coisa que se aprendia naquele tempo, e a gente sabe disso por causa da história, é que para você ser cristão, para você ter uma relação com Deus, você dependia do sacerdote, do religioso, do padre. Você dependia de alguém. Você não podia ler a Bíblia em casa, porque não tinha acesso. Você não podia fazer um culto sozinho. Não podia fazer nada. Dependia dos religiosos. E, por fim, para você ser salvo, para você ir para o céu, para você vencer a condenação eterna, você tinha que ter obras, ações que a igreja autorizasse e qualificasse. Então, nesse sentido, a autoridade máxima religiosa era da igreja, a espiritualidade era dos líderes da igreja, do clero, e a salvação era pelas obras, era pelas ações.
Entre as ações, uma delas era pagar pela salvação. E aí, o que os reformadores começaram a falar? E a gente chama de reformadores, essa expressão reformadores, ela vai aparecer muito tempo depois. Mas antes eles não eram reformadores, eram só pessoas indignadas, insatisfeitas. E elas começaram a combater este ensinamento. Então, qual é o principal combate da reforma? Ou quais são os principais ensinamentos da reforma? Se a gente falar sobre doutrina reformada, teologia reformada, nós estamos falando de quê, basicamente? Nós estamos falando, primeiro, que para os cristãos a Bíblia tem autoridade máxima. Segundo, para os cristãos, você não depende de ninguém para falar com Deus, você tem acesso direto a Deus. Terceiro, para os cristãos, a salvação é pela fé, para a glória do Senhor Jesus. Então, essas são as três coisas centrais da reforma. Se alguém perguntar para você, então, resume a reforma para mim, então você pode resumir. A reforma foi um movimento de cristãos dentro da própria cristandade que começaram a dizer, falar e a ensinar que a autoridade máxima não era da igreja, a autoridade máxima era da Bíblia. A espiritualidade não era da igreja nem do clero, a espiritualidade era individual, é o sacerdócio universal dos crentes. E a salvação não era pelas obras, a salvação para a eternidade era pela fé. Então, basicamente, isso resume a reforma, né? Bom, agora vamos pensar no Lutero, propriamente dito. Quem é Lutero? Lutero é um monge. Tá bom? Lutero é um padre, Lutero não é um pastor. Lutero é um monge, é um padre. Ele está se preparando para cuidar de uma paróquia. Não sei se os irmãos já leram sobre paróquia. Você sabe o que é paróquia? Aqui em Itaboraí tem paróquia? Paróquia era o seguinte, irmãos. Cada cidadezinha da Europa, pensa numa cidade pequenininha, né? O que eles faziam? O que a igreja fazia? Ia lá construir uma igreja no meio da cidade, bem no meio, para a cidade crescer em volta. E o padre daquela igreja, o líder daquela igreja, ele era chamado de pároco. Era o homem que ia ter a maior autoridade naquela cidade. Então ele podia entrar na tua casa, sentar na tua mesa, comer a tua comida, pegar o teu controle e mudar de canal na sua frente. E quando ele entrava na sua casa, tinha que beijar a mão dele lá. Porque toda aquela cidade estava debaixo da sua autoridade. Então, por isso que chama de paróquia. É a minha paróquia, a região onde eu tenho autoridade máxima. A Europa, você já deve ter visto isso em filmes. A Europa, que era o mundo conhecido da época, era todo dividido em paróquias, em pequenas cidades. O mundo era todo feudal. Já viram em filmes? Os feudos? Regiões mapeadas, controladas por nobres, barões. Já viu o filme Robin Hood? Já viu? Então, o príncipe John era um dono de uma região. A Europa toda era controlada por paróquias e líderes religiosos. Só que aí, irmão, surgiu um movimento que nós chamamos na escola, quando a gente estuda, de renascença. O que é a renascença? A renascença é a mudança do mundo. O mundo era quadrado, de repente ficou redondo. Apareceu um maluco chamado Copérnico, que disse que a Terra era redonda. Nós chamamos isso de Revolução Copernicana. E aí, uma série de movimentos começaram a surgir em todo o mundo. A descoberta do Brasil, por exemplo, em 1500, né? Eu ia confundir já com 1500 e tal. Em 1500, a descoberta do Brasil é resultado já da Renascença, as grandes navegações. O mundo virou de cabeça para baixo, de repente. O mundo era lento, devagar, medieval. O mundo era lento.
controlado pela religião. De repente, da noite para o dia, o mundo entrou em ebulição. Hoje, nós estamos aqui, 500 anos depois, aqui na Igreja Batista aqui de Itaboraí, e agora, olhando para trás, nós sabemos que o mundo entrou em ebulição porque Deus colocou o dedo no mundo. Irmãos, o nosso Senhor é o Deus da história, amém, meu irmão? Amém. Ele é o dono da história. Agora nós sabemos que o mundo virou de cabeça para baixo porque Deus fez isso. Mas eles não sabiam. Então, tudo começou a mudar. Houve uma época de grande inquietação. O descobrimento das Américas, os povos pré-colombianos, os índios, as navegações, né, as coisas que foram mudando, a arte, né, a pintura, as esculturas, tudo foi ganhando um novo sentido. Só para os irmãos terem uma ideia, na Idade Média teve a peste negra. Você já ouviu falar da peste negra? A peste negra foi uma epidemia que se espalhou pela Europa e morreram milhões de pessoas, milhões. Então, na Idade Média, todo mundo tinha certeza que ia morrer. Se você for numa exposição barroca, por exemplo, no museu, você vai ver que as esculturas eram escuras, as pessoas eram tristes, as pinturas eram escuras, as catedrais eram escuras, todo mundo tinha certeza da morte. Você vê na internet, por exemplo, vários quadros com a dança da morte. A morte se arrumava toda e ia buscar o cara lá na casa dele. Todo mundo tinha convicção que ia morrer. Mas quando veio a Renascença, todo mundo começou a ter vontade de viver, de descobrir, de construir, de empreender, de vender. O mundo mudou. E nós sabemos agora que o mundo mudou porque Deus colocou o dedo na história e trouxe grande inquietação. A teologia da reforma, ela vem para dar resposta ao mundo que está em ebulição. Mas não é o nosso mundo, irmãos, é o mundo do século XVI. E esse, para mim, irmãos, é um dos ensinamentos mais importantes da reforma. Nós não somos crentes do passado, nem somos crentes do futuro. Nós somos crentes do agora. Deus não nos colocou aqui nesta comunidade para o Itaboraí de ontem, nem para o Itaboraí de amanhã. Deus nos colocou para o Itaboraí de hoje. Então não adianta a gente ficar dando resposta para o passado, nem ficar em crise com o futuro. Nós precisamos pedir a Deus que nos faça crentes capazes de refletir a sua glória no presente. Porque o nosso Deus tem respostas para o presente. Você crê nisso, irmão? Amém. Deus tem resposta para hoje. Porque não adianta a gente ficar, nossa, o Brasil está uma bagunça, que confusão, meu Deus, o mundo está muito mudado, eu não sei o que fazer. Não adianta ficar assim não, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê respostas para esse momento. Porque há uma geração de hoje sedenta de Deus, e no mundo é que ela não vai encontrar. Ela vai encontrar Deus no meio do povo de Deus, a não ser que a gente não tenha Deus para dar, a não ser que nós estejamos tão longe de Deus que nós não temos nada para compartilhar. Mas se nós estivermos perto de Deus, como Lutero estava, mesmo naquela coisa bizonha que era a Igreja Católica da Idade Média, mesmo ali dentro, ele tinha algo de Deus para dar. Então ele foi o cara certo, na hora certa, para dar as respostas certas que a sociedade precisava. Lutero, ele, quando tinha 22 anos, em 1505, ele estava viajando por uma estrada, e você vai ver isso no filme. Tem um filme no YouTube chamado Lutero, dublado, você vê ele lá inteiro, em boa qualidade. Ele estava viajando por uma estrada e ele teve uma experiência, uma tempestade cheia de raios, e essa tempestade bateu fogo em várias árvores. Isso está registrado em vários artigos, e Lutero pensou que ia morrer, e naquele dia ele deu um brado assim: ó, Santa Ana, me ajude, se você me tirar dessa, ele disse, eu vou morar em São Gonçalo. Ele falou. Não foi nada disso que ele falou. Se você, até porque não está muito bom, né? Se você me tirar dessa, eu vou dedicar a minha vida ao ministério. Então, naquela experiência da tempestade, Lutero decidiu se tornar um padre e se consagrar completamente, porque ele estava estudando para ser advogado, ele não estava estudando para ser religioso. Ele estava se preparando para um outro caminho. E no dia da tempestade, ele teve uma experiência com Deus, e ele pensou isso aqui que ele escreveu. Ele escreve isso:
Como serei salvo? Eu vou morrer aqui, ele pensou. Mas aí naquele dia ele teve um encontro com a morte, né? Ele achou que ia morrer, ele pediu a ajuda da santa, e como ele não morreu, ele pensou o quê? Fui salvo pela santa, vou para a igreja, e então ele entrou para a igreja. Em 1507 ele foi ordenado sacerdote. Agora os textos e os livros vão nos dizer que como sacerdote, ele passava o dia inteiro assim, irmãos, no chão. Por quê? Porque quanto mais ele lia os textos bíblicos, mais ele tinha certeza que ele ia para o inferno. Ele se sentia culpado, pesado, angustiado, pecador. Ele achava que tudo que tinha nele era cheio de pecado. Lutero era um homem em crise. E você vê isso em vários textos dele. Irmãos, isso é muito importante para nós. Nós criamos uma ideia muito equivocada sobre servir a Deus. Nós achamos que para servir a Deus, o cara tem que ser ótimo, preparado, qualificado, top, emoções controladas, espetacular, proeminente, performante. Não, irmãos, a história vai nos mostrar que Deus usa gente completamente confusa também, perturbada. A gente cria uma ideia muito equivocada. Uma ideia que nos impede de servir e atrapalha a igreja também, porque a gente quer botar um pastor na igreja que seja da Marvel, um super-herói, cheio de poderes, cheio de habilidades, convicto, pleno, perfeito, casamento perfeito, filhos perfeitos, linguagem perfeita. Não, irmãos. O dono da igreja é Deus, e quem faz a obra de Deus é Deus, não são as pessoas. E muitas vezes na história Deus usou gente perturbada. Eu vou te dizer, meu irmão, com todo respeito, com todo carinho, à luz da história, Lutero era muito perturbado, muito confuso. Ele não tinha paz. Ele não tinha paz nunca. Ele vivia desse jeito aqui, como você está vendo, sempre com a cara no chão. De que maneira conseguiria um Deus misericordioso? Na cabeça dele, ele ia para o inferno, irmão. Não tinha solução, não tinha religião que o ajudasse. De jeito nenhum. Ele não conseguia melhorar. Na verdade, na prática, nem para padre ele servia. Nós vamos ver isso em seguida. Né? Por causa da sua piedade, desse jeito dele, da sua inteligência, o von Staupitz, que foi o superior dele, o cara que liderava ele, disse que ele precisava ser pregador e tornar-se doutor em teologia. O líder dele, que é o Staupitz, que era o padre que o apacentava, disse para ele: você tem que ser pregador e doutor. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele não aguentava mais o Lutero. Você vai ler os documentos, você vai ver que o Lutero todo dia lá me dá uma penitência. Então tá, vai lá, reza 20, 30, 40, 10 minutos depois o Lutero voltava, me dá outra penitência. Mas eu já não te dei, não, mas eu estou no pecado. Aí me dava outra penitência. Daqui a pouco o Lutero voltava, me dá outra. Rapaz, não te aguento mais. Não, mas me dá uma penitência. O Lutero ficava tanto em cima dele, pedindo que ele o absolvesse, que ele então decidiu enviar Lutero para estudar teologia. Está vendo como é que teologia é coisa de gente doida, irmão? Coisa de gente perturbada? Mandou Lutero para estudar teologia. E vai Lutero estudar teologia. Esse aqui é o Staupitz, é o homem que liderava Lutero, o padre que cuidava dele. E ele escreveu: tudo deixa entrever que dentro em pouco nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra, e precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos, que vivas, pois, ou que morras, Deus tem necessidade de ti em seu conselho. Foi a palavra que ele deu para Lutero. Vivendo ou morrendo, sai da minha frente, Lutero. Vai estudar, porque Deus precisa de gente que estuda. Bom, ele estava querendo se livrar de Lutero, meu irmão, mas ele não sabia que Deus estava usando ele nesse momento. Como acontece na vida e como acontece na história. A gente não sabe o que Deus está fazendo. E às vezes Deus está usando as coisas mais incríveis para tomar as suas decisões. Com 28 anos, já doutor, né? Nossa, eu com 28 anos estava muito burro ainda, irmãos. Ele com 28 anos, doutor, ele foi enviado a Roma para poder encontrar com o Papa. Ontem eu estava vendo em casa um episódio lá dos Vikings, é um seriado que eu gosto, já viu? Ah, muito bom, você vai gostar.
Estava vendo um episódio dos Vikings ontem, da 4ª temporada. E aí os líderes da igreja cristã na Europa, da Inglaterra, vão visitar o Papa. Quando chegam no palácio do Papa, ele fala assim: eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Aí ele pega uma caixinha dourada, aí abre a caixinha e tira um cravo assim. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um cravo que estava na coroa de espinhos de Jesus. Isso no século XVI. Lutero foi a Roma, e quando ele chegou em Roma, o que ele percebeu? Que a igreja romana, na verdade, era um mercado, um supermercado. Ela não era séria, ela era idólatra, ela trabalhava com comércio, ela vendia tudo o tempo todo, ninguém pregava nada. Enquanto ele estava se matando lá no interior da Alemanha, estudando teologia, arrancando os cabelos, os caras estavam na Europa ganhando dinheiro, enriquecendo e vendendo, só na Europa, né, irmãos? Aqui no Brasil isso não acontece. E estavam vendendo de tudo, e ele voltou de lá decepcionado, profundamente decepcionado, porque ele tinha uma ideia romântica da igreja, queria chegar lá em Roma, ia ver anjos, né? Queria levitar, e queria ter uma experiência. Quando ele chegou lá, o que ele viu? Um grande mercado, uma grande loja, e ele ficou decepcionado. Eu, Dr. Martin, fui chamado e forçado a tornar-me doutor contra a minha vontade, por pura obediência. Tive que aceitar o cargo de ensino como doutor e prometo pelas Sagradas Escrituras que tanto amo pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Ele é um cara em crise, ele foi obrigado a estudar, ele foi obrigado a se formar, ele foi empurrado para essa situação, e quando chega em Roma, ele fica desesperado, porque ele percebe que o que ele tinha tomado como propósito, que era estudar a Escritura, a igreja não fazia. A liderança não fazia, a cúpula não fazia. Ele estava no interior da Alemanha e na Itália, o couro comendo, o neguinho só, aproveitando a vida. E ele ficou desesperado, porque ele tinha feito esse voto. Bom, irmãos, aí começa o caminho da vocação de Lutero. E é esse ponto que eu quero que você preste muita atenção. Ele decidiu então ensinar. Ele se tornou professor de leitura da Bíblia, começou a ensinar usando as línguas originais, hebraico e grego, e começou a incorporar no ensinamento dele pensamentos humanistas. O que isso significa? Ele começou a valorizar mais as pessoas. Ele começou a ser influenciado pela Renascença, e aí ele começou a ter um comportamento mais pastoral, um cuidado grande com as pessoas. E começou a ensinar. E ele não era assim um cara de rua, ele não montou um palanque, ele não pegou microfone, ele não montou página no Facebook, nada disso. Ele ficava dentro da sala de aula ensinando para as pessoas que tinham acesso a ele. E ele se comprometeu a ensinar. Em 1512, ele começou a escrever os seus sermões. E os seus sermões viraram livros. Ele começou a escrever sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Gálatas, sobre Hebreus, sobre Salmos de novo. E quanto mais ele escrevia, mais ele percebia que o que a igreja ensinava era contrário ao que a Bíblia dizia. Deus começou a despertar o coração de Lutero. Quem é Lutero, irmãos? Lutero é um padre. Ele queria estar ali? Não. Ele se sentia bem? De forma nenhuma. Ele se sentia seguro? Jamais. Ele não é esses pastores que você vê na televisão, seguros, cheios de autoridade, que falam, parece até que é Deus falando. Nada disso. Ele é um homem perturbado, angustiado, cheio de crises. E agora em crise também com a religião, que decide ensinar da melhor maneira que ele pode, com a autoridade que ele tem, e se dedica o máximo que ele pode. E o que ele sabe fazer? Ele sabe fazer isso, ensinar. Ele não sabe fazer um monte de coisas. Ele sabe fazer o que Deus colocou na vida dele, que é ensinar, e ele começa a ensinar.
ele vai escrever, irmãos, num dos textos que ele publica, ele vai escrever o seguinte, que enquanto ele estudava, enquanto ele preparava as aulas, o papado foi se soltando dele. Ele foi, dentro dele, ele foi se libertando da religião. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é libertadora. O que diz a Bíblia? Conhecereis a verdade. A palavra de Deus é libertadora. Se hoje nós temos uma quantidade enorme de crentes oprimidos, confusos, ou como diria o pastor Hidalgo, desigrejados, é porque muitos deles, ou a maioria deles, abandonou completamente a Bíblia. São dependentes das igrejas, dependentes dos pastores, dependentes dos cultos. Não têm o hábito da leitura, da meditação. Gostam da atividade, do barulho. Ficam no culto na hora do louvor, cantam, levantam. Mas na hora que a palavra é pregada, eles se desconectam. Eles entram na internet, acessam o Facebook, escrevem pelo WhatsApp, levantam e andam o culto todo. Eu vou dizer, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi tanta sede, tanta cãibra, tanta dor de coluna, tanto problema físico que dá nos caras na hora que a mensagem bíblica está sendo pregada. É um incômodo, é um desconforto físico, é uma sede. Sabe o que é isso, irmãos? É porque falta o amor pela palavra de Deus. A gente gosta de religião, a gente não gosta de Bíblia. A gente gosta da religiosidade, a gente não gosta da verdade. Nós somos muito bons de criticar, mas precisamos fazer uma autocrítica. A gente gosta muito da religião, mas não gosta de Deus. Se a gente gostasse de Deus, a gente gostava da Bíblia. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E de fato, isso não é uma crise da reforma, isso é uma crise de sempre. Lá no Êxodo, quando o povo de Israel estava andando pelo deserto de Canaã, caiu o pão do céu. Eu queria, irmãos, que caísse pão no quintal lá de casa. Todo dia eu ia dar um culto de manhã, aleluia. Mas sabe o que aconteceu? O maná caía e o povo estava enjoado do maná. Eles reclamavam, de novo. Ai, que saco. Ai, que coisa enjoada. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração não deseja ouvir a voz de Deus. Deus alimentando os caras de uma forma sobrenatural, mas o maná foi enjoado. Irmãos, quando nós não amamos o Senhor, a palavra de Deus nos cansa, nos enjoa. Agora, se vier um maluco aqui subir no púlpito desta igreja ou da minha igreja para falar de coisas legais, todo mundo gosta. Contar piada, ser divertido, entretenimento, todo mundo fica feliz. Mas quando nós não amamos o Senhor, a palavra de Deus nos incomoda, nos causa enjoo, cansaço. Aí você vai ensinar biblicamente, isso é muito difícil. Vai ensinar teologia, irmão, que isso, Leclerc, não precisa disso não. O Evangelho é simples. É por isso que está essa maluquice toda no nosso país. Porque nós mesmos cristãos desvalorizamos o maná que Deus nos deu. Mas eu quero dizer, irmãos, quando o povo de Deus não quer a palavra, Deus esconde a sua palavra. Deus esconde a sua palavra. Porque o nosso Deus não precisa de nada. Se todos nós desaparecermos, Ele levantará outros. Outros e outros. Porque ninguém pode parar o nosso Deus. O nosso Deus é imparável. E Ele levanta Lutero. Lutero então abandonou a alegoria, que é a fantasia interpretativa, abandonou os estudos clássicos medievais que tornavam o homem como centro do ensino, e começou-se a apoiar em Agostinho, dizendo que a salvação é fruto, resultado da misericórdia de Deus. E começou a pregar. Novidade. Padre pregando era uma novidade. Ele pregou. E ele pregava onde? Ele pregava lá na capela da igreja onde ele estava. Lá onde ele pregou as 95 teses na porta, na capela de Wittenberg. Era lá que ele ficava e pregava. E as pregações de Lutero, ele não tinha Facebook, irmão, não tinha internet.
Mas aquilo reverberou pela Europa. Vinha gente de tudo quanto é lugar para ouvir Lutero falar. Obviamente, era Deus que estava atraindo essas pessoas, não era Lutero. Então vamos pensar nos conceitos. O que é vocação, irmãos? Vocação, a palavra vocação vem do latim vocare. Uma pessoa vocacionada é uma pessoa que ouviu uma voz que está chamando. Por isso que a gente fala de chamado. Fulano tem um chamado, alguém chamou ele. E Lutero foi vocacionado, foi chamado por Deus. Como é que a gente sabe que ele foi vocacionado? Porque ele não era isso que ele queria. Libertar o povo de Israel do Egito não era o que Moisés queria. Pregar para Jezabel não era o que Elias queria. Enfrentar os reis não era o que Isaías queria. Ninguém quer, irmãos. Quando é Deus chamando mesmo, rola um medo na hora. Não. Porque quando nós contemplamos a obra de Deus, nós percebemos o quanto nós somos insignificantes e incapazes de cumprir o chamado de Deus. Mas foi Deus que o chamou. Hoje, nós estamos numa fase, e nós temos orado por isso, eu e muitos amigos meus, para que Deus chame outros. Porque nossas igrejas e comunidades, todas as denominações, estão repletas de obreiros estudando, mas poucos foram chamados por Deus. Tem muita gente chamando-se a si mesmo, não adianta. Esses não vão sobreviver. Mas nós precisamos de homens e mulheres que Deus chame. E Lutero foi chamado. Foi chamado lá no dia da tempestade. Foi chamado dentro do seminário. Foi chamado no dia que ele estava em Roma. Como é que ele foi chamado? Despertamento. Deus despertou eles, irmãos. A obra de Deus se faz com um despertamento. Ele estava dormindo. Dentro da grandeza da igreja romana, ele estava dormindo. Então Deus o acordou. Tem muitos crentes hoje, irmãos, dormindo. Mas o Espírito Santo está despertando eles. Agora, não são multidões, não. Desperta um. Desperta dois. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não precisa de multidões. Deus precisa de um, de dois. Com um Lutero só, Deus virou a Europa toda de cabeça para baixo. A gente fica com essa, né? Precisamos encher a igreja. Não, irmão, nós precisamos de gente vocacionada. Eu sempre cito o texto de Juízes, quando Gideão está dialogando com Deus. Deus diz para Gideão: vamos lá, Gideão, vamos enfrentar os midianitas. Ele diz assim: mas como? Os midianitas são milhares. E Deus disse assim: mas se eu estiver com você, eles serão como se fossem um só. E é exatamente assim que Deus trabalha. Ele desperta, acorda os que estão dormindo. Então ele despertou Lutero. Depois que Lutero foi despertado, irmãos, ele ficou inquieto. Deus colocou uma crise dentro dele. Porque não basta ser chamado, também não basta acordar, é preciso ficar em crise. Crise. Você vê, vamos pegar o exemplo de Moisés. Moisés, né, era criado pela filha do faraó, riquíssimo, né, irmãos? Poderosíssimo, morava na Barra da Tijuca, de frente para o mar, tinha um carro do ano, internet de 200 GB, laptop de última geração, cercado de amigos. Moisés era altíssimo nível. O que ele tinha que se meter lá com os escravos, para arrumar problema lá? Lá vai Moisés assistir a obra, aí vê o egípcio batendo no escravo e vai tirar satisfação. O que Moisés tem a ver com isso? Por que ele não ficou na vida dele, irmãos? Rico, príncipe. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma inquietação dentro dele. Ele viu aquele troço. E quando eu estou lendo o texto, eu fico falando assim: sai daí, Moisés, sai daí que vai dar problema. Ele perdeu tudo, irmãos. Perdeu o futuro dele no Egito. Perdeu o lugar do lado de Faraó. Perdeu a oportunidade de ser um homem riquíssimo. Perdeu tudo. Porque a Bíblia diz que no reino de Deus, para ganhar você tem que perder, cara.
Ele perdeu tudo porque Deus perturbou ele. Ele foi para o deserto. E lá no deserto, 40 anos depois, ele está sentado lá cuidando de ovelha. Naquela tranquilidade. Não tinha bala perdida. Não tinha arrastão, não tinha nada. Ele estava lá tranquilaço. De repente ele olha para cima, para a montanha, e vê a planta pegando fogo. Aí vai lá, Deus perturba ele de novo. Coloca um negócio dentro dele. Uma inquietação. Igual Jeremias. Jeremias diz: Deus me deu uma taça de um poço de águas ilusórias. Deus me enganou. Eu vou embora. Mas eu não consigo. Porque toda vez que a palavra de Deus vem até mim, um fogo se acende e eu preciso falar. Deus perturbava Jeremias. Elias estava dentro da caverna, Deus acorda, levanta, sai daí, não é teu lugar. Perturbava ele. Os servos de Deus, irmãos, eles ficam inquietos. Eles não conseguem ficar parados vendo a banda passar, o mundo se acabar. Deus coloca dentro deles uma inquietação. Para que Lutero foi botar aquele troço na porta? Eu fico lendo o livro assim, não bota não, Lutero, que vai dar problema. Se ele soubesse o tamanho do problema que ele ia dar, eu acho que ele não tinha feito. Se ele soubesse o tamanho da treta que ia dar nesse negócio, quer saber? Isso vai dar muita confusão. As igrejas estão cheias de irmãos assim. Fala, não, deixa para lá, isso vai dar muita confusão, eu quero amor. Eu quero paz com os meus irmãos. Assim? Mas a obra de Deus é feita, irmãos, com perturbação. Incrível, né? Jesus disse: vocês acham que eu vim trazer paz? Nossa, eu vim trazer uma treta danada. Nunca mais vai ter paz. Agora é pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra... Vocês estão pensando que eu vim trazer paz? É perturbação, mas não é a perturbação que o inimigo provoca. É a perturbação que Deus gera quando Ele coloca o dedo, irmãos. O mundo vira de cabeça para baixo. Quando um crente se converte, quando ele nasce de novo, a vida dele vira de cabeça para baixo. Quando a palavra de Deus entra na nossa mente, a nossa mente vira de cabeça para baixo. A gente não consegue mais dormir, porque Deus nos inquieta. Incrível. E essa inquietação traz a pergunta: o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui reunidos em rodinha. Nossa, mas o Brasil, né? Nossa, mas a igreja, né? A exposição do NAM, os pastores. Nossa, a gente vai ficar aqui criticando ou a gente vai fazer alguma coisa? Imagina Lutero sentado na mesa com Calvino. Lutero, Calvino e Zwinglio tomando café. Rapaz, mas está uma bagunça, né? Nossa, mas o Papa é muito mala, né? Olha que coisa. Irmãos, desculpa, mas eu vou tirar férias. Eu quero uma casa no campo. Imagina se Lutero tivesse tirado férias. Imagina se Calvino fosse para o Spa. Imagina se Zwinglio fosse para o Maracanã. Se fosse ver o Fluminense, ele seria feliz. Mas não é o caso. Eles resolveram fazer alguma coisa. E fizeram. Lutero começou a pregar na igreja de Wittenberg. Começou a pregar para a sua congregação. E a principal mensagem que ele pregava era que a salvação era pela fé e não pelas obras. Bom, aí a igreja católica, a liderança, ficou sabendo que Lutero fazia isso e começou a levantar outros padres para combater o que Lutero ensinava. O mais famoso deles é o Tetzel. Tetzel é o cara que vendia as indulgências, que o nosso irmão cantou aqui. O que era indulgência? Indulgência era um contrato. Você ia ali na banca de jornal e comprava a sua casinha no céu, dando uma mega oferta. O Tetzel era o inquisidor da igreja romana. E ele pregava: não vale a pena atormentar-te, podes resgatar os teus pecados com dinheiro. Pagando, você escapa do purgatório. Isso é só naquele tempo, né, irmão? Nesse tempo não tem isso não. E ele cantava uma musiquinha famosa, né? Quando a moeda no fundo do cofre cai, a alma direto para o céu vai. Olha que bacana. Eu estou quase cantando essa música lá na igreja também, todo mundo. Isso aumenta a arrecadação.
Quanto mais Lutero pregava, mais a igreja romana combatia. E obviamente, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Se a salvação pode ser vendida, então a salvação é artigo para rico ou para pobre? O que você acha? Para rico. O pobre vai para onde, irmão? Vai para o inferno. A vida dele já é o inferno, irmão. E vai continuar o inferno eternamente. Porque ele não tem dinheiro. Mas não é só no tempo de Lutero, não. No tempo de Jesus, a mulher do fluxo de sangue não podia entrar no templo. O leproso não podia entrar no templo. O publicano não podia entrar no templo. A mulher samaritana não podia entrar no templo. Criança não podia. Sabe quem entrava no templo? O rico. Aí Jesus, que é o Deus encarnado, o que ele faz? Ele vai até os pobres. E pregando no alto do monte, ele vai encostando a mão na cabeça das pessoas e vai dizendo: o reino de Deus é chegado a vós. Porque ele era o reino. Já que vocês não entram lá, eu vim aqui. E os discípulos tentaram impedir as crianças de se deixarem ver muito pequeninos. E tentaram calar o cego, dizendo: deixa o cego gritar. E tentaram barrar a mulher, e a mulher vazou no meio da multidão. Porque de fato, irmãos, o nosso Deus não pertence à igreja nenhuma, o nosso Deus é livre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é livre, ele é que manda nesse negócio. Ele não é direcionado, ele não pode ser vendido nem comprado. Por isso Jesus entrou no templo e colocou no chão as mesas dos mercadores que faziam comércio, sim, também no templo de Jerusalém. Em todo lugar na história, quando Abraão venceu a guerra, o que o rei disse? Eu vou te dar dinheiro. Não foi? Você lembra dessa passagem? E Abraão disse: fica com o teu dinheiro. Quando Daniel teve a revelação do texto que estava na parede lá com a mão do Belsazar, Belsazar falou: eu vou te dar dinheiro. E Daniel disse: fica com o teu dinheiro. Todo mundo quer comprar Deus, mas o nosso Deus é incomprável. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. O dinheiro é dele, irmão, não é nosso, não. Como muito bem disse o pastor Paulo Romero, nunca entrará pela porta dessa igreja alguém que seja mais rico do que o nosso Deus. Ele é o dono de toda a riqueza. Ele não pode ser comprado. Infelizmente, você liga a televisão hoje e você vê Deus sendo vendido. Os milagres sendo vendidos. As curas sendo vendidas. Mudou nada, irmãos. Como foi que Lutero venceu isso? Com a palavra. E como é que nós venceremos hoje? Com a palavra. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então é assim que a gente combate. Não é gritando, esbaforidos, xingando, agressivo, não. Nós combatemos contra todas trevas que se levantam. Nós vamos contra elas com a luz da palavra de Deus. E foi isso que Lutero fez. Agora, por que a reforma foi no dia 31 de outubro, irmãos? Porque era dia das bruxas? Não, não é porque era dia das bruxas. Até porque nem tinha dia das bruxas nessa época. Lutero prendeu as teses dele na igreja porque ele já estava, irmãos, já estava até a tampa de aborrecimento, de indignação, e não aguentava mais a estrutura da igreja. E o dia 1º de novembro era o dia de todos os santos na Europa. O dia é tipo Aparecido aqui no Brasil, mais ou menos isso. Você liga a Globo no dia 12, né? É o dia inteiro, procissão, romaria, não é assim? O dia, televisão maluca, né? É homem se beijando de noite e missa o dia inteiro. É para deixar o povo confuso mesmo, não é, irmão? Lutero, ele pregou as teses na véspera do dia 1º. No dia 1º ia ter uma exposição do Frederico, que era príncipe alemão. O Frederico ele era colecionador de relíquias religiosas. Ele tinha mais de 17.000 relíquias. A casa dele era um museu. E ele ia fazer uma exposição na Alemanha. Para quê? Para as pessoas poderem ver os fios de cabelo da Virgem Maria. Que ele ia expor lá.
o retalho da fralda de Jesus, nem sabia que Jesus tinha fralda, irmão. Mas ele ia expor o cabelo da sua barba, um prego da cruz. Pô, até eu queria ver, você não queria não ver o prego da cruz, eu também queria ver. E ele ia fazer uma exposição. Então, antes que ele fizesse, na véspera, Lutero foi lá na porta da igreja e colocou as suas teses. E aquele ato de colocar a tese na porta, é igual colocar um post no Facebook. Você bota um post para quê? Para compartilhar o que você pensa e para as pessoas comentarem. É a mesma coisa. O Facebook de Lutero era a porta da igreja. Ele prendeu na porta. E aquilo, irmãos, foi a gota d'água no balde. O balde já estava na boca. Quando Lutero meteu a tese na porta, deu uma confusão incrível. Você pode acessar a internet, procurar as 95 teses, e você vai ver o que ele fala. Ele é terrível, ele vai no ponto. Eu quero destacar 3 coisas que ele fala que são incríveis. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: o Papa está rico, por que ele não distribui o dinheiro? Oh, foi bom, hein? Palma para o Lutero. O Papa está rico, por que ele não distribui o dinheiro? Por que ele não providencia bons pastores? Por que ele não treina pastores? Por que ele não abre mais igrejas? Aí o povo olhou assim: verdade, verdade. Por que só ele tem dinheiro? Ele publicou lá. Segundo, o Papa não tem poder sobre o purgatório, porque o purgatório não existe. Os irmãos sabiam o que é purgatório, sabe? A igreja ensinava que quando você morria, se você não tivesse comprado a indulgência, pô, estava ferrado. Você ia passar a eternidade em banho-maria fervendo, igual pudim, para expurgar, para purificar os teus pecados. Olha só. E Lutero vai dizer: o Papa não tem esse poder. Se ele tem poder de tirar do purgatório, porque você pagava a indulgência, o Papa te perdoa. Se ele tem poder, por que ele não perdoa o mundo inteiro? Por amor e não por dinheiro. Aí o povo olhou assim: verdade. Por que ele não faz isso? Por fim, irmão, ele falou sobre a indulgência. Ele disse: as indulgências são falsas. Elas não servem para nada, não salvam ninguém. Aí, irmãos, aí não. Aí mexeu com o dinheiro da igreja, aí arrumou um problemão. Você pode falar o que você quiser, mas não mexe com o dinheiro, não. Ele botou a crise dele no dinheiro e ele disse que a igreja estava alimentando a desesperança. É isso mesmo. Quando o cara vai para a televisão, diz: vem aqui, você que está em crise, né? Como como é que é o nome dele? O Valdomiro, né? O Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial, tem um videozinho que ele fala: você está dando dízimo na sua igreja, não está sendo abençoado, vem dar o dízimo aqui. Só na época da Idade Média, né, irmãos? Agora não acontece nada disso. Então Lutero combateu essas coisas. Qual era a teologia que ele ensinava? É o que nós já falamos. Só a Bíblia tem autoridade, a igreja não tem autoridade. Só a graça salva, dinheiro nenhum salva. E todos os crentes são sacerdotes, ninguém precisa de padre. E nesse momento de efervescência, de mudança no mundo inteiro, a palavra, a pregação de Lutero foi entrando nos corações das pessoas. Porque antes que Lutero existisse, Deus colocou o dedo na história. Deus preparou o clima para quando Lutero chegasse, sabe? Deus veio com a bola, driblou o zagueiro, veio pelo meio de campo, entrou na área, derrubou o goleiro, foi na linha de fundo e cruzou. Lutero entrou de cabeça, irmão, no ângulo. Deus deu a bola para ele: faz, Lutero. O mundo todo clamava por uma mudança. O mundo todo estava cansado da hipocrisia. Irmãos, hoje, nesse momento, há uma multidão de pessoas sedentas de Deus, clamando por homens e mulheres que preguem a palavra. Não precisa fazer força. A palavra de Deus é poderosa, ela faz tudo sozinha. E foi o que Lutero fez. Ele pregou
poderosamente. E a pregação dele, irmãos, ela tem 3 aspectos que são interessantes. Ela é bíblica, ela é existencial e ela é dialética. Agora eu vou falar com vocês de uma forma mais teológica. A teologia dele é bíblica porque ele vai dizer: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Os caras disseram: negue a sua fé. Ele respondeu: eu nego, se vocês provarem biblicamente que o que eu disse está errado. Se vocês não provarem, eu não posso negar o que a Bíblia diz. A teologia dele era bíblica. Eu fico impressionado hoje, quando eu vou pregar em várias igrejas. Essa semana eu mesmo preguei numa igreja, veio uma senhora na minha direção e falou: pastor, eu estou aqui há 30 anos, eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Irmãos, eu vou dizer para vocês, é muita derrota, é muito constrangimento você pregar a Bíblia e as pessoas admitirem que na igreja onde elas estão congregando a Bíblia não é pregada. Você vai para o seminário da aula e o aluno diz assim para você: pastor, a impressão que eu tenho é que eu nunca estudei a Bíblia antes. É porque ele nunca estudou mesmo não, irmão. Porque há uma série de obreiros desqualificados. E os que estão qualificados perderam o compromisso com a Escritura. Se transformaram em empregados. Eles querem dinheiro, posição, poder, autoridade. E nós precisamos desejar apenas uma coisa: que Cristo seja glorificado entre nós. Para isso a palavra precisa ser ensinada. E eu fico impressionado quando eu ouço o irmão me dizer: nossa, que pregação bíblica. Ele queria pregação de quê, irmãos? Extraterrestre? Agridoce? Gastronômica? Que pregação que ele estava esperando? Você vai pregar em várias igrejas, o Francisco está sempre comigo, acaba o culto. Nossa, pastor, que pregação bíblica. Ele queria o que, irmãos? Matemática? Física? Eu pergunto a você, o que você está se pregando? Quando você vai dar aula na escola dominical, vai falar num grupo pequeno, você fala de quê, irmão? De qual assunto? Do PT? Da Lava Jato? Do Aécio? De que a gente está falando, irmão? Nós estamos confusos. É por isso que Deus precisa nos despertar. Porque a única coisa que nos interessa é a Bíblia, irmão. Mais nada. Nós vamos nos reunir aqui para quê? Para falar de quê? De quê? Eu recebi um casal no meu gabinete, eles vão se casar. Ah, pastor, nós queríamos um aconselhamento, porque eu sei que nós estamos com um problema nessa área, naquela área. Eu falei: irmãos, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, sou pastor. Eu vou abrir a Bíblia e vou te dar um conselho bíblico. E o noivo disse assim: mas é só isso que o senhor vai fazer? Eu falei: você queria o quê, cara? O que você está esperando da igreja, irmãos? Então você tem obreiros, líderes, seminaristas e pastores estudando psicologia, psicanálise, ciência da religião, história, sociologia, antropologia. E a Bíblia foi para onde, irmãos? Sem Bíblia, irmão, nós vamos morrer. Mas com a palavra de Deus nós vamos viver. E esse é o nosso problema. É o problema de antes, é o problema de sempre. É o problema que o profeta Oséias denuncia: o meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. É isso. Então a teologia de Lutero é bíblica. Em contraste com os teólogos da sua época, ele pregava a Escritura. A teologia dele é existencial. Por que ela é existencial? Porque ela é fruto da experiência. O coração dele arde. E eu quero falar sobre isso, irmão, nesse momento. Nós precisamos de um evangelho verdadeiro. E a verdade não está na informação, não. A verdade está na experiência. Olha o que ele vai dizer aqui: a teologia verdadeira vem do fogo da tentação, da experiência com Deus. Como o Zwinglio, que teve peste bubônica e foi curado. Nós precisamos de homens e mulheres que pregam, que ensinam, que têm uma experiência verdadeira. Esse negócio de ficar cuspindo teologia não serve para nada, irmãos. Informação não muda nada. Eu quero saber o seguinte: você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Porque para falar de provisão tem que enfrentar a escassez. Para falar de cura tem que enfrentar a doença. Para falar de liberdade tem que passar pela crise. Porque esses são os homens e mulheres que sabem o Deus a quem estão servindo. E Jesus já nos ensinou que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
Nós estamos com púlpitos e igrejas cheios de corações vazios. Falácia, eu vou escrever um livro, irmãos, é muito blá 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 o nome do livro. Muito blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, que não leva a nada. Nós precisamos de homens e mulheres que têm uma experiência com Deus. Que a teologia, a mensagem, nasce de um coração angustiado. O cara sobe no púlpito aqui, irmão, para pregar, com dívida, com doença, com crise, problemas com os filhos, com a esposa, com o marido. Está no meio do fogo, e é no meio do fogo que Deus fala com ele: eu sou a sua provisão, eu sou a sua cura, eu sou a sua segurança. Mas Senhor, eu não tenho nada para dizer. Então abre a boca que quem vai falar, eu sou eu. É a experiência existencial da teologia, não teórica, não contemplativa, teológica fria, mas verdadeira, de quem sabe que depende do Senhor. Por fim, a teologia dele tem natureza dialética, quer dizer, ela é argumentativa, ela faz você pensar, cara. Muito bacana, né? O Deus escondido e revelado, a igreja visível e invisível, os crentes justos e pecadores. Nada fácil, tudo você tem que botar a cabeça para funcionar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, Lutero era perturbado, né? Angustiado, crise, mas ele botou fogo na Europa. Ele foi o fósforo de Deus. Já tinha o bujão, já tinha lá o prontinho lá. E Deus olhou para o Lutero: vou acender agora. Meu irmão, a Europa virou de cabeça para baixo. Como é que você sabe, Leclerc? Olha, nós não estamos aqui agora, em Itaboraí. Como é que Lutero poderia imaginar uma coisa dessa? Nós estamos aqui agora, nesta noite, por causa da obra que Deus fez através de Lutero. Como é que nós poderíamos imaginar isso, irmão? Nós estamos aqui por causa dele. Nós e todos os evangélicos desse país estamos aqui por causa desse maluco perturbado, com medo de morrer, com medo de ir para o inferno, mas que Deus usou poderosamente. Então, é aqui que eu termino, irmãos. Qual o legado, quais os princípios que nós podemos aprender com Martinho Lutero? Então, eu quero apontar pelo menos 5 deles que vão nos abençoar. Em primeiro lugar, coragem. A igreja precisa de gente corajosa para enfrentar o que está errado. Eu vou dizer para os irmãos, não tem um mês da minha vida que eu não seja questionado pelo óbvio. Incrível. Todo mês a vontade que a gente tem de largar tudo e chutar o balde. Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem. Coragem para enfrentar. Coragem de Abraão, coragem de José, coragem de Gideão, coragem de Sansão, de Davi, de Samuel, de Elias. Coragem. Como é que diz o texto de Paulo, quando ele escreve a Timóteo? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de força. O que foi que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem. Para andar com Deus tem que ter coragem. Eu sempre gosto de citar a experiência de um dos maiores missionários aqui na América colombiana, ele pregando no meio dos índios. Uma vez cercado pelos índios, ele se entrincheirou dentro de uma fazenda. A sua esposa pegou uma febre terrível, ela morreu gemendo nos seus braços, e ele, angustiado naquela noite, chorou em cima do corpo dela e orava em inglês, que era a sua língua original, e orava em cima do cadáver de sua esposa. E enquanto ele orava, ele citava os textos bíblicos
e lembrava do poder do Evangelho e o quanto ele tinha renunciado para estar ali. E muitos daqueles índios que o cercavam estavam em volta daquele lugar enquanto ele orava. Naquele dia, o Espírito de Deus deu entendimento a todos aqueles índios. Eles entenderam o que ele orava. E eles se converteram naquela noite. A coragem do autor da canção Sou Feliz com Jesus, que perdeu todas as suas mulheres no naufrágio. A coragem de Lutero, indo para a morte, enquanto ele caminhava, compôs o Castelo Forte. Tem que ter coragem, irmãos. A obra de Deus não é obra para covardes, nem para fracos, é para corajosos. Tem que ter coragem para enfrentar o que está errado. Tem que ter ação, não adianta ficar observando, tem que ter ação. Eu podia estar em casa agora, podia estar lá vendo linha de passes, vendo os gols do Fluminense, aleluia, glória a Deus. Mas tem que ter ação, em casa não vai mudar nada. A gente sentado no sofá, nossa, a nossa igreja, a gente chegar aqui, pastor, não está bom. Isso não resolve não, o que resolve é trabalho. É a frase da reforma, orare et labutare, oração e trabalho. O que resolve, o que muda é a ação. Ficar parado não muda não. Por isso que Deus chama Gideão, homem de valor. Você não sossega, hein? É contigo que nós vamos para o pau. Muito legal. Uma das cenas mais incríveis para mim da Bíblia, são muitas, mas quero destacar uma, é Josué em pé, do alto do monte, olhando para Jericó, pensando, né? Como é que eu entro nessa cidade? Como é que eu transponho essa muralha? Como é que eu venço esse inimigo? Quando ele olha para o lado, tem um cara vestido de soldado, com uma espada na mão, com cara de ruim, irmãos, com a faca na boca. E ele pergunta, você é dos nossos ou você é contra nós? E a resposta é messiânica, eu sou o príncipe dos exércitos do Deus vivo. Tira a sandália. Agora vamos fazer uma tradução contemporânea. Josué, eu vim para o pau, vamos para o pau, não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, porque eu estou do seu lado, Josué. Tá, mas a gente não derruba a muralha olhando, não. Nem derruba Golias torcendo. Cai, Golias, cai, Golias. Cai, Golias, não cai, irmão. Tem que encarar ele lá. Torcer não resolve. Tem que agir. O púlpito está ruim, estude mais. Não tem pastor? Ofereça a sua vida. Não tem missionário? Pregue você. Porque nós não precisamos mudar o mundo. O mundo pertence ao Senhor. Nós precisamos fazer o que Deus nos manda fazer. E fazer. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso pregar toda semana, todo dia. Às vezes até 2, 3 vezes por dia, até morrer, não tem problema. Não sei se você já leu o John Wesley, fundador da igreja metodista. Ele pregava de 6 a 8 vezes por dia. Por dia, irmão. Sem microfone, sem chure. Por dia. Incansável. Porque ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. E assim ele fez. Terceiro lugar, ensinar. As pessoas estão precisando aprender. Aprender. E essa é uma experiência muito gratificante. Você acaba de ensinar e o cara diz para você isso, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Ensinar. Os nossos cultos são um desperdício. Metade de versículos, histórias não contadas, textos mal relacionados, a confusão de informação. Essa semana eu fui num culto e uma irmã foi orar, essa semana agora. Enquanto ela orava, irmãos, ela citou uns 40 versículos diferentes. Só que um versículo não tinha nada a ver com o outro. Sabe que nada a ver? Se ela no meio da oração falasse, irmãos, lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Estava no mesmo.
não tinha sentido o que ela estava dizendo. Como se a Bíblia fosse mágica, como se fosse abracadabra, ocus pocos, sim, sim, salabim. Aí cita o versículo. Que conversa é essa, irmãos? Nós estamos enlouquecendo. O que Jesus nos ensinou? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-a a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ensinar é o nosso ministério. E ensinar dá trabalho, né, irmãos? Ensinar dá trabalho. Quando você está lendo um livro, tem um livro dali de fora, né? Você vai comprar um livro para você ler, quando você começa a ler, te dá dor de cabeça, não dá não? Não te dá sono? O irmão falou, pastor, eu tinha insônia, mas eu comecei a ler a Bíblia e fui curado, dormi. Por que te dá sono? Porque cansa. Você tem que pensar. E quando você tem que voltar e ler a mesma coisa, 2 vezes, 3 vezes, te dá um cansaço. Ensinar cansa, irmãos. Eu me lembro quando eu pedi eu tinha 18 anos, falei, pai, me ensina a dirigir. Ele me ensinou, durou 5 minutos a aula dele. Pô, você vai bater com o carro? Sai, 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 sai! Acabou, foi assim que ele me ensinou. Porque cansa, irmão. Ensinar cansa. O professor precisa de habilidade, você precisa dizer 10, 20, 30, 40 vezes a mesma coisa, cada vez de uma forma diferente, para ver se o cara entende. Por isso que a Bíblia diz que o mestre merece salário dobrado. Aleluia! Porque ensinar cansa. E outra coisa, irmãos, o nosso Deus, o nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus, o dono do universo, é chamado de mestre. Ele é o nosso professor. No livro de Provérbios, Deus é chamado de sabedoria. Então o grande trabalho da igreja é ensinar. Porque pela verdade as pessoas serão transformadas. E foi o que o Lutero fez, ensinou. Trabalhar. Dá trabalho, irmãos. Olha, não foi isso que vocês aprenderam ontem com o 8 meses? 8 meses, mas não foi 8 meses no computador não, beleza? Porque 8 meses no computador é tranquilo. Você dá um cansaço, acessa o Google, né? Dá uma olhadinha no YouTube, ouve uma música, não. Foi 8 meses no sótão, com a lamparina, no escuro, com rato, com bicho, com calor, não tinha ar-condicionado no sol do Lutero não, com frio, com medo de morrer. Dá trabalho, dá trabalho. Todo mundo quer a glória do púlpito, todo mundo quer a glória do cargo. Cargo não tem, irmão. Honra também não tem, mas trabalho tem pra caramba. E dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho. Eu quero encerrar contando uma historinha. Essa historinha que eu vou te contar agora tem a ver com Lutero. E você encontra ela também num livro que a CPAD publicou, chamado Os Heróis da Fé, que conta várias pequenas histórias de vários personagens pré-reforma, reforma e pós-reforma. Um deles é Lutero. Lutero tinha um amigo que era um obreiro, que era monge e depois ficou com ele, que era um homem de oração. E ele dizia, Lutero, eu estou orando por você. Lutero, estou orando por você. Lutero, estou orando por você. Então, eu vivia dizendo, Lutero, um dia esse amigo dele estava dormindo e teve um sonho. Enquanto ele sonhava, Jesus apareceu para ele. Ele conta isso num livro que ele escreveu. Jesus apareceu para ele, fulano, mestre, ô Senhor, não fala não, levanta e vem que eu quero te mostrar um negócio. Aí ele pega o cara, leva o cara no alto da montanha. Aí Jesus disse, olha para lá. Aí ele olhou, aí tinha um rebanho, irmãos, um rebanho de ovelhas, gigantesco, milhares e milhares de ovelhas, mas as ovelhas tudo batendo cabeça, tudo batendo cabeça, tudo batendo cabeça. E ele falou assim, Senhor, tantas ovelhas, não tem ninguém para cuidar delas. E tem, olha lá, tem um lá. Aí ele olhou assim, olhou, quando ele olhou, tinha um cara lá no meio, descabelado, todo rasgado,
desesperado, com uma ovelha na mão, segurando a outra, se esforçando, e quando ele olhou direito, ele viu quem era Lutero. Aí ficou perplexo. Aí Jesus falou assim, agora vem que eu quero te mostrar outra coisa. Aí levou ele em outra montanha, lá de cima da montanha ele olhou e ele viu uma fazenda com trigo plantado, mas todo o trigo estava branco, tinha que ser colhido, todo ele, milhares e milhares de espigas. E ele disse, Senhor, essas espigas vão estragar, não tem ninguém colhendo. Você tem sim, ó, tem um cara na colheita. Ele olhou de noite, tinha um maluco, descabelado, com os sacos na mão, tentando colher, e caía a espiga. Ele olhou, quando ele olhou, quem era? Lutero. Aí ele acordou do sono. Ele procurou Lutero no dia seguinte. Lutero, eu sempre disse que orava por você, mas a partir de hoje não só vou orar, como eu vou trabalhar ao seu lado. Eu sei que não somos muitos, mas pelo menos agora você não é um, seremos dois. Incrível, né, irmãos? Incrível como nós somos contempladores e ficamos nessa de espiritualidade, né? Estou orando. Irmãos, mais trabalho, mais dedicação, mais compromisso. A minha oração é que nessa noite Deus possa nos despertar, como despertou Lutero. Eu me sinto um privilegiado, irmãos, com o meu corpo adoecido por causa da diabetes, com os problemas que eu tenho. Eu me sinto um privilegiado de poder ter chegado até aqui vivo, para dizer que eu estava vivo e pregando quando a Reforma Protestante completou 500 anos. Eu me sinto privilegiado. Quem sou eu, irmão? Quem sou eu para falar em nome de Lutero e tantos outros grandes homens que Deus levantou? Mas de fato, eu não sou um homem da Reforma, nem sou um homem do futuro, eu sou um homem do presente. Então eu não vou trabalhar no passado e nem vou trabalhar no futuro. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. É como a flor que nasce, murcha e cai no final da tarde. É como uma nuvem que o vento leva. Como diz o texto de Provérbios, como a nuvem sem água levada pelo vento. Então eu tenho duas opções. Ficar sentado no banco reclamando da minha diabetes, reclamando da minha falta de dinheiro, em crise com a vida, ou eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso mudar o mundo, mas posso ensinar alguns. Talvez você também não possa mudar a cidade, mas possa ajudar algumas pessoas. E se nós fizermos o que Deus nos manda fazer, e se formos aprovados por Deus naquilo que Ele nos manda fazer, o nome de Jesus será glorificado entre nós. Então que o Senhor nos abençoe, e nos desperte, e nos conduza segundo a sua vontade. Amém? Então eu queria orar com você nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Por favor, pastor. Senhor, que a nossa geração, e eu peço isso no Teu nome, Jesus, que a nossa geração consiga cumprir a sua missão. Aqui estamos nós. O Senhor não nos mandou mudar o mundo, mudar o planeta. O Senhor nos colocou em igrejas locais, nos bairros, nas cidades. E muitas vezes eu fico lá na minha igreja, no meu gabinete, na minha cadeira, reclamando, murmurando, chorando com a vida. Mas cada vez que eu penso numa história como essa de Lutero, o meu coração arde mais uma vez. E eu quero aqui, junto com os meus irmãos nessa noite, humildemente, reconhecer ao lado dos meus irmãos a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor. Que o Senhor nos perdoe cada vez que achamos que as coisas estão fora de controle. O Senhor nunca perde o controle. Que o Senhor nos perdoe cada vez que murmuramos sobre a igreja e dizemos que a igreja não é a mesma. O Senhor é o dono da igreja. Que
Que o Senhor nos perdoe cada vez que reclamamos, dizendo que não há mais ninguém. O Senhor está levantando homens em todos os lugares da terra. Que o Senhor perdoe a nossa arrogância quando achamos que só nós estamos fazendo algo relevante, quando na verdade nós somos apenas cooperadores da lavoura de Deus. Que o Senhor perdoe a nossa presunção, que o Senhor enche o nosso coração de coragem e que o Senhor enche o nosso coração com a alegria do Espírito Santo, porque participar da obra do Senhor é um grande privilégio. Estar no culto é uma grande alegria. Abrir a tua palavra e citar um texto é um ato digno de grande honra. Exaltar o nome de Jesus é uma grande vitória, é a vitória do universo, é a vitória da tua criação. Então nos desperte, Senhor. Nos desperte como adoradores, como obedientes, fiéis à tua palavra. Levante entre nós homens e mulheres que amam a tua obra, que amam a tua casa. Que possamos te servir, Senhor, até o dia da tua gloriosa vinda. Que possamos te servir e que só o teu nome seja glorificado entre nós.